Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos mais uma vez ao canal Denso Católico. Eu não pensei em gravar a liturgia da palavra dominical deste domingo, porque domingo de Páscoa fiz uma live pela manhã, inclusive deixei proposto para as pessoas irem à missa de hoje, da Páscoa do Senhor, e ouvirem a homilia dos seus respectivos padres, ou párocos. Mas eu quis deixar aqui uma reflexão também, a partir dos textos, os textos que eu estava lendo, e a igreja propõe para os textos do Evangelho, vários textos sobre a ressurreição, mas eu escolhi o Evangelho dos discípulos de Emaús, e também falar um pouco sobre as demais leituras, a primeira leitura, a segunda leitura, e no finalzinho concluiremos com o Santo Salmo. Então, por que eu pensei em fazer isso? Porque a meditação deste domingo nos leva a experimentar esse grandioso mistério da ressurreição de nosso Senhor, da ressurreição de Cristo, que morreu, desceu à mansão dos mortos, anunciou a vitória para todos aqueles da antiga aliança e proclamou, por meio dos seus apóstolos, a vitória para todos nós, membros da sua igreja, membros do povo da nova e eterna aliança. Então, o Evangelho nos mostra isso hoje, as leituras nos mostram isso hoje, e eu queria meditar um pouco. A primeira leitura é tirada do Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Aí ele vai fazer um resumo da vida de Jesus. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, lá no batismo. Ele andou por toda parte, fazendo o bem. Jesus só andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, ou seja, libertando as pessoas das doenças somatizadas, pelas doenças espirituais, pelas possessões, pelas infestações e pelas contaminações espirituais causadas por demônios. Então, Jesus curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Aí Pedro vai dizer: e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e também em Jerusalém. Eles o mataram. Eles quem? Os judeus. Os judeus mataram Jesus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles ali, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes, aqueles que viram Jesus como uma ameaça, que viram Jesus como alguém que poderia ser invejado, porém não admirado, porém não acreditado. Então, não creram em Jesus, o invejaram, mas não o creram nele. E aí começaram a persegui-lo até matá-lo, como nós conhecemos. Eles o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E aqui São Pedro está testificando que depois que Jesus ressuscitara dos mortos, Jesus ainda comeu e bebeu com os seus apóstolos, na beira do mar, em várias ocasiões. Inclusive Jesus apareceu durante 40 dias, Durante 40 dias, antes de ascender aos céus, ele ficou aparecendo aos seus apóstolos. E ele vai concluir dizendo: e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crer em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então veja que maravilha, todos os profetas testemunham de Jesus. Por isso, eu não vou para a segunda leitura agora, eu vou para o Evangelho. O Evangelho vai mostrar, ou melhor, Jesus vai mostrar pelo Evangelho que os profetas e todo o Antigo Testamento falava de Jesus.
e fala de Jesus. Só que muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque os nossos olhos muitas vezes estão fechados, como estavam os olhos dos discípulos de Emaús. Veja, o evangelho de hoje, eu vou ler o evangelho dos discípulos de Emaús, de Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, primeiro dia da semana, portanto, o domingo, o dia em que o Senhor ressuscitara, por isso é o dia que o Senhor fez para nós e é o dia do Senhor, é o domingo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús. Iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, aquelas que Pedro narra na primeira leitura de hoje. Enquanto conversavam, ou seja, falavam sobre a morte de Jesus, falavam sobre as ações de Jesus, as obras realizadas por Jesus, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ressuscitado, ressurreto, claro, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então Jesus aparece ressurreto com uma aparência inconhecível, irreconhecível. Os discípulos de Emaús não conseguiram reconhecer que era Jesus, porque Jesus estava com uma aparência que não era a mesma que eles estavam acostumados a ver. Era Jesus, de fato, porém com uma aparência, com um aspecto totalmente novo, um aspecto de alguém ressurreto, de alguém ressuscitado, de alguém que foi glorificado pelo Espírito Santo na ressurreição. Então, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Veja, os discípulos estavam, porém, como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, porque estavam desanimados, pensaram que seria o fim, pensaram que Jesus não iria de fato ressuscitar. Pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Jesus pergunta a Cleofas. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eles estão falando aquilo que Pedro deixou claro na primeira leitura, só confirmando, corroborando a vida de Jesus, a veracidade, a autenticidade da vida de Jesus como homem encarnado no meio de nós. Aí nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então veja, essa narrativa aqui de dizer que algumas mulheres foram até o túmulo e encontraram anjos e encontraram o túmulo aberto, vazio e mais a Cristo ninguém viu, é o evangelho que São João narra, que também é opção para a leitura de hoje, O evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9, E aí, eles ficaram ainda sem acreditar. Então, no versículo 25, Jesus vai pegar duro com esses apóstolos e talvez pegue duro também conosco, se nós ainda não cremos verdadeiramente na sua ressurreição. Então, Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. E agora Jesus vai explicar, Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?
e começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e passando pelos profetas, ou seja, todos os profetas maiores e os profetas menores, né, que nós chamamos assim, não porque um profeta seja maior do que o outro, mas os livros proféticos têm essa tonalidade de um texto maior, outro menor, e aí se fala dos profetas maiores e os menores, também pelo motivo de alguns serem mais conhecidos e outros não tão conhecidos, né? Então, e começando por Moisés, o Pentateuco, como eu dizia, e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado em Emaús, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Cristo. Porém, Jesus desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Muitas pessoas, meus irmãos, e aqui nossos irmãos protestantes, muitas pessoas se alegram, se animam, se abrasa o coração deles ao ouvirem falar de Jesus e das palavras de Jesus. Porém, os discípulos de Emaús, que é uma figura, uma imagem perfeita de nós hoje, que muitas vezes nos alegramos, temos o nosso coração abrasado por ouvir falar de Jesus, mas não conseguiremos enxergar Jesus, ver Jesus, a não ser na Eucaristia. Versículo 30. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, ou seja, na Eucaristia, na fração do pão, nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Só é possível reconhecer Jesus verdadeiramente e profundamente, de uma maneira mística, aqueles que conseguem, com os olhos da fé, contemplar o Cristo ressurreto no pão eucarístico que é imolado no Santíssimo Altar. E aí, meus irmãos, os olhos se abriram. E aí eles disseram: as Escrituras abrasavam o nosso coração. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Veja, eles pediram a Jesus para ficar com eles porque já era tarde e a noite já declinava, ou seja, era perigoso caminhar à noite, era perigoso viajar durante a noite. Porém, crendo em Jesus e reconhecendo Jesus na Eucaristia, na fração do pão, eles ganharam uma força que os levou a retornar de novo, né? Retornar, fazer a viagem de volta, né, para Jerusalém. E sem medo, né, com parresia, foram e voltaram, encontraram os 11 sentados. E aí, meus irmãos, eles contaram aos 11 tudo o que Jesus tinha dito. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, veja, meus amados irmãos, essa força do alto que o Cristo nos dá na Eucaristia não é simplesmente, meus irmãos, algo, supersticioso, mas é algo verdadeiro, é algo digno de fé. A Eucaristia é o próprio Cristo que derrama nos nossos corações a sua graça. E somente com ela nós conseguiremos fazer o que a segunda leitura de hoje nos orienta. Veja, a segunda leitura vai dizer, segunda leitura que é tirada da carta aos Colossenses, também tinha-se opção da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mas vamos ler a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, que vai dizer: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Se nós ressuscitamos com Cristo, pelo batismo nós somos mortos com Cristo
e ressuscitamos com ele por meio do batismo. Então todos nós que recebemos o batismo, que tivemos recebido o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fomos sepultados com ele, agora também ressuscitados com ele, devemos não buscar as coisas deste mundo, mas as coisas do alto. Veja, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, Ele é a nossa vida. Quando Cristo, nossa vida, vossa vida, aparecer em seu triunfo, ou seja, por ocasião do seu segundo retorno glorioso para estabelecer o juízo dos vivos e dos mortos, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis com ele revestidos de glória. Ou seja, quando Cristo aparecer, nós, os vivos, seremos transformados, né? E os mortos ressuscitarão primeiro e serão glorificados. E aí nós seremos revestidos de glória, como Cristo foi revestido de glória. E um dia estaremos com ele para sempre. E com o salmo de hoje, meus irmãos, o Salmo 117, nós podemos dizer: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para contar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez aos nossos olhos. Por isso, alegremos e exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e exultemos. Meus queridos e amados irmãos, era essa breve reflexão que eu queria deixar, mas com essa certeza, essa convicção de que Jesus verdadeiramente viveu neste mundo, encarnou-se e viveu neste mundo como homem. Morreu também por nós, padecendo sobre Pôncio Pilatos. E aí ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, dia que o Senhor fez para nós, ressurreto, nos dá a alegria de reconhecê-lo na Eucaristia. Pão glorificado, pão transubstanciado, pão que revela o verdadeiro Cristo que está vivo e ressuscitado. Meus amados irmãos, que maravilha! E aí nós podemos, com esse alimento espiritual, com essa força do alto, buscar as coisas do alto, onde Cristo, nossa vida, está escondido em Deus. E assim, um dia, sermos todos manifestados em glória, quando Ele ressurgir nas nuvens, com grande poder e grande glória. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.